Sete Raios Podcast. Evadidos da Matrix. Filosofia do abstrato. Fundamentos. É evidente, quem está acompanhando os vídeos, as exposições aqui do canal, nós falamos de algo que não é concreto, que não quer dizer que não seja entendível, acompanhável, lidável, ao mesmo tempo que não é concreto e não é patente, como tudo aquilo que é escolástico, é algo tangível pelo pensamento. Quando falamos que não é escolástico, nós estamos saindo da alienação crônica por que passa o Ocidente, alienação essa que é proposta lá no planejamento da educação, e isso faz séculos, e com isso, ao invés de se trabalhar uma criança, um aprendizando, para que ele desenvolva as suas potencialidades, é trabalhado o raciocínio. Por exemplo, achamos ótimo uma criança de 3 anos de idade, fala 50 palavras em inglês, já se comunica assim elementarmente. Aí ela conhece os continentes, ela sabe o nome dos pássaros, né? Conhece o nome das ruas, entende a velocidade do carro, sabe onde está a marcha, a gente acha bacana, tipo assim, oh, que ótimo, né? Já tá ficando adulto, já tá ficando pronto, né? Embora a criança nasça pronta, qualquer criança que tivesse 10 anos de idade, por exemplo, em um dia aprenderia tudo isso que uma criança expert aprende ali, então com 3 anos, depois com 4, com 5. A questão é, quando o raciocínio ele é incentivado muito cedo e não é focado no lúdico, na contemplação, na devoção, numa vivência e convivência com a natureza, uma convivência harmoniosa com as pessoas, etc., fica faltando espaço para a mente. Então, aquilo que seria a mente, uma bagagem, um espaço de recursos, uma verdadeira potência, passa a ser aquelas atividades, aqueles trilhos primeiros que foram implantados ali na cidade, e nós temos uma pessoa, uma boa pessoa racional, como muitos de nós somos, mas que vai ter lá na frente, se lhe interessar, um enorme trabalho para sair dessa caixinha racional, desse mapeamento inicial, para abrir a mente, para ir para o lúdico, para ir para o abstrato, para entender as coisas interiores e as coisas da evasão da Matrix. Então, chamamos de concreto isso que nós percebemos ao nosso redor. Como percebemos? Por exemplo, é concreto que eu falo aqui, o ar explode aqui nas minhas cordas vocais, sai nessa caixa de ressonância que é a boca, com essas informações tridimensionais, que é o desenho aqui do meu rosto, e empurra o ar até os mecanismos sensíveis aqui do microfone, e isso chega nos elementos eletrônicos de gravação, grava e chega no ouvido dessas muitas pessoas que estão nos dando o prazer de audiência e
de um interesse crescente nesse tema. Então isso é parte do concreto, do que se percebe, do que está, por natureza, organizado. Nós olhamos a porta, a parede, olhamos, tchuf, passamos na porta. E isso é o concreto. O abstrato é aquilo que não foi organizado. Há similaridade entre o abstrato e o caótico, no sentido de que o caótico é aquilo que não foi organizado. Não quer dizer que seja desorganizado. Ninguém organizou o mar, não é? E o mar está lá, tem as correntes marítimas, tem as atividades lá submersas do mar, tem a atividade ali na flor da água, o mar evapora, o mar recebe lá a influência da gravidade lunar e desloca uma quantidade de água enorme a partir das moléculas, a coisa vai ali, e aí empurra o ar e pá, surge o vento e aquilo vai para a praia. Tem um ritmo ali que não é também uma proposta de organização. Então, é caótico e nesse caótico há uma harmonia. A sincronicidade, por exemplo, ela está nesse campo, né, que o Jung falou, publicou um título maravilhoso. Quando a gente está despertando, a gente começa a ver essas coincidências muito. A sincronicidade, ela está nesse campo daquilo que não é concreto, mas pode ser observado. Então nós temos o racional e o lúdico, e a criança que a pessoa foi, a sua bagagem de criatividade, de espiritualidade, de amor, está tudo nesse espaço da criança, esse espaço interior da criança que a pessoa foi. Então essa estatura e essas capacidades, elas foram acordadas, e acordadas no sentido de despertar, e acordadas no sentido desse trato, acordo, trato, que eu disse anteriormente, que é esse mapeamento que é produzido ali e que fica como uma tendência de funcionamento da pessoa. Então a arte também está nessa região. Essa região tem lado na caixa craniana da gente, é o lado direito do cérebro. O esquerdo, o hemisfério esquerdo, ele é mais racional e o direito é mais ligado às abstrações e etc. Filosofia é explicação ou tentativa de explicação. E explicação não quer dizer que seja racional, não é? Nós somos convencidos que é algo racional eu colocar 2 laranjas em cima da mesa e depois pegar mais 2 laranjas e mostrar para a criança e falar, ó, aqui são 2, aqui mais 2 e aqui mais 2, então são 6 mais 1, 7 laranjas, etc. E nós entendemos que isso é algo racional, embora tenha muita abstração aí, né? Por que chama Porque e a palavra designa uma laranja. Aí tem aquele conto que conta do sujeito que vigiava as ovelhas e tinha uma pedra para cada ovelha. Aí sobrou uma pedra, está faltando uma ovelha. Aí ele ia lá buscar a ovelha, né? Então a filosofia ela é uma busca de explicar as coisas. E aí nós vamos ver nas civilizações, nas etnias, nas culturas, as explicações elas são variadas e não deixam de ser filosofia por isso. Então havia uma ave, era uma ave branca, era uma ave colorida, era uma ave preta, e ela estava num galho e ela piou, e quando ela deu aquele piado, surgiu a lua. É bacana, né? Não quer dizer que seja racional e explica. A filosofia do abstrato ela é tão antiga quanto o próprio
tempo, ela está por detrás de todas as filosofias. Então, na nossa época, nós a chamamos de filosofia do abstrato, mas ela é o conhecimento. Então, por detrás de um sistema aonde as palavras transportam significados muito específicos, isso não é novidade, as palavras fazem isso, mas os significados específicos que fazem com que a pessoa abra, desperte e solte a sua mente no sentido de que aquilo que é a sua bagagem, o seu potencial, fique ali, a serviço do seu desenvolvimento e do desenvolvimento da humanidade, das pessoas que estão ao nosso redor. Então, é tão antiga quanto o tempo e num sentido de que ela é uma ideia. A pedagogia dela, as palavras transportam significados, depois a gente já lida com as imagens, que são conjuntos de significados, por exemplo, igual no filme Matrix, a gente tem o coelho branco, tem a coisa da toca, tem a coisa do Neo, do novo, né, da Trindade, né? E esses conceitos, a partir de um tempo, eles já estão carregados assim de todos os seus significados e a gente passa a lidar não mais só com o nome do Neo ou uma imagem que ficou ali, mas assim, tudo aquilo que a gente sabe que são os atributos daquela personagem, ou daquele símbolo que está ali. Nesse momento eu me lembro do nome da Metacortex, que é a empresa que ele trabalhou e que a gente fala disso em vários pódio áudio videocasts aqui do canal, mostrando a vertente esotérica e a vertente distópica, né, que é essa ideia das máquinas organizarem, dominarem, né, a humanidade, etc. Quando a gente fala que algo é distópico, a gente está falando que algo é antítese, é contrário à utopia, porque são as utopias que fazem com que a humanidade caminhe numa certa direção. Ah, mas a gente não consegue atravessar o mar. É, mas aquele sujeito que caiu lá na ilha ficou montado lá naquele tronco e ele foi lá para frente. Foi uma semana para ele andar para trás para chegar aqui. Então, se a gente juntar 2 troncos, assim, já vai ficar mais estável. Então, que tal 5 troncos? E aí vão aperfeiçoando e a utopia, que era o desejo de atravessar o mar ou conhecer o que estava do outro lado, ela vai se realizando. A distopia, ela não quer dizer que seja só a negação disso, ela pode ser algo geralmente ligado a uma coisa destrutiva, no sentido de que a utopia é uma possibilidade de construção. Então, no filme a gente observa essa coisa distópica que pega o que era anterior e dilacera e acaba e pega o ser humano e transforma numa bateria. E há inúmeras distopias por detrás de algumas filosofias, podemos dizer assim, tendências de se imputar à humanidade determinadas regras. Tem isso acontecendo no contemporâneo. Essa coisa distópica que, de alguma forma, leva pessoas que têm um grande poder de investimento nas coisas a pensar, falar, acho que a gente não precisa mais de tanta gente, né? Agora a gente tem as máquinas, e as máquinas
E, na verdade, são meros conceitos distópicos, porque o que existe é a humanidade. Os antigos falavam em mais de 20 bilhões de pessoas vivendo nessa massa de terra onde se estabelece geralmente a humanidade, e nós temos só um terço disso. Então, o que precisamos é de novas cidades. E é falado, a gente tem uma fala pensada sobre um modelo de cidade que está em vários pod-áudio videocasts. O primeiro fundamento é o tempo. O tempo, ele é um elemento, ele é físico também. Ele está num nível vibracional extremamente elevado. Se a luz está no quatrilhão, trilhão, quadrilhão, o tempo está no setilhão. Ele está 1 bilhão de vibrações acima das vibrações que a gente chama, ou frequência que a gente chama de luz. É esse o conhecimento que chegou até nós, e não é utopia, pelo menos imediatamente, entender que esse elemento ele é anterior a tudo, e só há uma coisa anterior a esse elemento. E é esse poder anterior ao próprio tempo que nos traz a ideia da divindade consigo. Há um conto que a gente vai falar dele agora no Pod Áudio Videocast número 3 da playlist que a gente está abordando atualmente. E nesse Pod Áudio Videocast a gente fala do todo bom. O todo bom, que é uma forma que os antigos tiveram de se referir a esse ser que é anterior ao tempo. Ele manifesta de si como algo, como se fosse um casulo, aonde ele existe dentro desse casulo, e esse ser, ele irradia o tempo. E esse tempo é o casulo aonde ele vive, então o tempo é anterior. E tudo o que esse ser, primeiro, que é uma macroconsciência, a mais antiga, e essa macroconsciência ela é anterior ao macromundo, anterior ao multiverso, que contém os mundos dentro de si, ou os universos. E na playlist Dialogue com o Tempo, já tem 2 vídeos, nesse terceiro a gente vai falar então do todo bom. E o todo bom, ele manifesta de si através de arquétipos. Tudo aquilo que surgirá em cada um dos universos. E num dado momento, evidentemente, surge a vida. E aquela tese científica que mais parece uma filosofia e, no entanto, parece que é algo assim mesmo. Você tem lá uma molécula de cristal líquido em um raio específico, uma descarga eletromagnética, funde alguns elementos ali naquela molécula de cristal e surge uma vida biológica minúscula. E devido à natureza do campo adjacente, essa vida biológica vai
E ela vai sendo trabalhada ali por consciências que já existiam antes dela. E essas são, por fim, as consciências dos elementos, da natureza, dos vegetais, dos animais, por fim, dos humanos. Ela é uma unidade inteligente no sentido de solucionar os problemas pertinentes ao seu caminhar rumo a uma consciência maior. O multiverso é a maior consciência e dentro dele estão os universos com os seus paralelos, seus reflexos. Na playlist Dissecando, a gente fala dessa formação da consciência de uma maneira minuciosa. No vídeo que a gente fala do arquiteto, a gente foi falando das personagens ali numa escala de grandeza, os vídeos são numerados, e a gente fala como a consciência surge, como ela se desenvolve, como os universos são iniciados, etc. Então, o primeiro fundamento é o tempo, o segundo fundamento é o multiverso, o terceiro fundamento é o ser. O ser, ou consciência, ele é o resultado de inúmeros processos. Então, ele existe mediante uma consciência maior que ele, maior que si, e essa consciência que o gerou. O contrário do ser é o quarto fundamento, que é o que nós chamamos de eu, que é uma centralização, uma diminuição e um aprisionamento da consciência ligado à ideia de possuir, de ter. Nós temos, quando as setinhas estão apontadas para fora, né? Nós temos a evasão. E quando elas estão apontadas para dentro, a gente tem a concentração, que é essa centralização, que a gente chama de consciência eu. Então, nós temos a evasão e temos a concentração. A evasão é essa coisa centrífuga, né, de dentro para fora, de fuga do centro. E o contrário é a coisa centrípeta, que é de fora para dentro. Esse de fora para dentro é que traz consigo a ideia do ter. O de dentro para fora traz consigo a ideia de doar. Doar infinitamente. Tem um ditado oriental: se todos doarem infinitamente, todos receberão infinitamente. Ele está falando exatamente da descentralização da consciência. Então, essa coisa do lado direito lá, que conclui no degrau, no sétimo degrau, que é o degrau do amor. O fundamento quinto é o recriar-se, o reinventar-se até alcançar-se o reconstruir-se. E isso tem fundamento em Atman, que é essa potência, é físico também, extremamente sutil, e está onde está o coração humano, que é o nosso radiante templo do amor, e nosso enquanto ser. Não é nosso enquanto ser, enquanto uma consciência centralizada. É nosso enquanto nós somos generosos, enquanto nós somos vibrantes, enquanto nós descobrimos que é melhor irradiar de uma fonte interior infinita do que estar concentrado em adquirir e somar coisas. Igual tem pessoas que guardam muitas coisas exteriormente, tem pessoas que guardam muitas coisas interiormente. No Pod Áudio Videocast número 2, lá da playlist Dialogue com o Tempo, a gente está falando lá o que é o tempo, e creio que no próximo
Pod áudio, videocast, a gente já vai falar o que é o tempo, mas a gente vem preparando, discorrendo ali numa linha pedagógica para chegar nesse ponto, porque não é um conhecimento racional. Mas a gente fala disso lá também. Então, o recriar-se passa, primeiro, por se conhecer. Segundo, por se compreender. Não se trata de querer mudar na força ali determinados aspectos que são a pessoa, aquela pessoa que nós falamos lá, de como a criança ali, aquilo que ficou estabelecido vira uma característica. Então, conhecer-se e em seguida aceitar-se, compreender-se e estar ali numa vigilância no sentido de autoobservação e também no sentido de aceitação. E aí, evidentemente, naturalmente, de dentro para fora, a pessoa vai se recriando, ela vai se reinventando, e num dado momento, quando ela foca em Atman, lá no coração, começa a surgir uma transformação definitiva, que é a reconstrução que leva o indivíduo à evasão. Essa evasão é a libertação, a iluminação que se fala em várias culturas, várias regiões e em várias épocas da Matrix. A libertação é da Matrix, a unificação é para a libertação da Matrix, né? E isso é fundamentado nesse tempo interior do amor, que é Atman. E isso nos leva ao sexto fundamento, que é o amor. Não há significado nenhum de se trabalhar e entender essas coisas, lidar com conhecimentos extremamente antigos, como a gente está tendo o privilégio de resgatar e publicar e disponibilizar aqui em vários blogs, em várias plataformas, se não for por amor. Esses conhecimentos, eles ultrapassam imediatamente, isso não é novidade, né? Os Vedas têm muito disso, os conceitos da ciência e muito do que está escrito lá, depois a gente vê os cientistas constatando e fazendo ali a yoga deles, podemos dizer assim, o yoga, né? E chegando em lugares parecidos, né? A gente não sabe se são os mesmos degraus, mas os conceitos às vezes são similares. Capra, né? Suíço Capra e o suíço Scuon são dois físicos que chegaram e falaram desses limites. O Capra escreveu o tal da física e depois o ponto de mutação. E cientistas renomados. O sétimo fundamento é exatamente a evasão. Nenhuma compreensão merece ser buscada, nenhum conhecimento, nenhuma ação, nenhuma dedicação, nenhuma purificação, seja do pensamento, do sentimento, da ação, da forma de ser, compensa se não for para a evasão. A evasão, ela vem de um grande problema, de uma grande insatisfação, de uma grande percepção que a gente tem que, desde antes de nascer, está sendo gerado dentro do útero, já estão sendo gravadas inúmeras coisas que vão ser essa forma que a gente chama de personalidade, que é a pessoa, e que ao final ela precisa ser uma forma para esse ser da reconstrução, que é o ser chamado nas tradições também de divino. E a evasão, então, só é possível por essa reconstrução, chamada de renascimento, chamada de várias formas. Então, aqui de uma maneira sucinta, de fato bastante breve, estão aí os fundamentos, então, da filosofia do abstrato. Sete Raios, podcast Evadidos da Matrix. Compartilhe com quem tem a ver, dê o like, inscreva-se, ajude o canal.